Fala galera! E será que a gente vai ou não vai ter o nosso tão querido, talvez aguardado, crossover entre todos os spin-offs que nós estamos tendo no nosso universo The Walking Dead? Galera, por quê? Isso é algo que a gente vem teorizando há muito tempo, ainda quando a série principal estava na sua parte final, com os spin-offs anunciados e tudo mais, que cara, tem que ter algum sentido maior em que todas as spin-offs realmente se cruzem em algum momento, se unem em algum momento, se formem realmente um grande crossover entre o nosso universo The Walking Dead. Como muita gente teorizou, é só a gente lembrar do momento lá que tudo estava parado, no nosso universo The Walking Dead. A gente estava, inclusive, naquele hiato, né, em relação ao começo da 11ª temporada e tudo mais. A gente está vendo aqueles episódios simplesmente, né, realizados lá como um momento de tapar aquele hiato sem episódios novos de The Walking Dead, que teve a famosa, né, 10C, digamos assim, né, mais ou menos isso que aconteceu. E simplesmente a gente começava a teorizar muito, cara, sobre uma arte que tinha lá desenhado como uma grande ceia, né, uma grande santa ceia do universo The Walking Dead, com vários personagens, inclusive, né, vindo de Fear, de Orbion, aparecendo e tudo mais, e Rick Grimes de volta. A gente imaginou muito isso, teorizou muito sobre isso já. O que pega em relação a Fear The Walking Dead, né? A gente teve o encerramento ali do arco do Morgan no final da 8A. E também aquela clara menção a voltar a King County, falar novamente sobre Rick Grimes, pegar o Walk Talk, falar novamente, né? Trazer a essência do que aconteceu no começo da série principal para uma parte de encerramento do Morgan em Fear e também assim a sua jornada para a volta, digamos, de Alexandria. É basicamente isso, né? E a gente vai ter, ano que vem, The Ones Who Live, que é simplesmente a spin-off de Rick e Michonne, onde tem ali o Rick Grimes, talvez encerrando ou talvez simplesmente se encontrando com o personagem do Morgan também, né? No encerramento do que for a spin-off lá. Isso tudo, galera, o que pega pra Fear também, assim, além desse arco do Morgan, além das ligações claras que a gente tem em relação ao personagem do Rick Grimes, por mais problemas que eu tenha com os arcos que foram desenvolvidos do personagem do Morgan, eu entendo muito bem a importância dele, já cansei de falar isso, tanto em vídeo quanto no nosso grande debate, junto com vocês, junto com o meu grande amigo Henrique. Cara, o Morgan é o personagem que é episódio 1 de The Walking Dead, é o personagem que salvou Rick Grimes. Esse reencontro também ele tem que acontecer, eles têm que fazer isso acontecer como crossover. A parte do Morgan já entende. O que pega em relação a June, que inclusive está aqui na thumb do vídeo, tá? Os experimentos que ela estava fazendo lá em Padre, em relação às tentativas de colocar a radiação como, daqui a pouco, uma potencial, não vou nem, vou falar cura, entendeu? Mas daqui a pouco um potencial tratamento para controle, né, do que estava acontecendo ali da proliferação do vírus dentro do corpo. Isso é muito interessante, mesmo com a falha, tá, do que a gente viu acontecer ali no final da 8A também. Porque isso pode trazer, querendo ou não, né, um interesse para uma outra grande comunidade chamada CRM, que também tinha toda essa parte institucionalizada, ó, palavra difícil, para também, né, procurar fazer as suas pesquisas, seus experimentos, tudo mais, para achar um potencial cura e tudo mais. A gente já viu isso em Orbion. Ou seja, as ligações que Padre pode ter, tá, com essas outras comunidades e tudo mais, assim, como a gente tá cansado de saber do nosso universo do Walking Dead, né? A galera pega um rádio lá e alguém escutou, como inclusive vai ser a volta do Troy, né? Isso que funciona. O que Padre, como uma antiga, querendo ou não, organização ali militar, pode ter tido algum tipo de contato nesse meio tempo com alguém do CRM, assim como a própria Commonwealth tinha em relação ao Lance, falar pra Pamela lá, entendeu? Sobre os amigos, a relação do trem, da Connie ser levado e acabou não sendo levada, aquela coisa toda que a gente sabe. Daqui a pouco pode ter sim algum tipo de dado ter sido passado desses experimentos que estavam sendo desenvolvidos ali em Padre para o CRM. Daqui a pouco a June pode ser esse elo de ligação também com essa parte mais científica de pesquisa e tudo mais sobre o que acontece, né? O que tipo de experimento está sendo feito para tentar controlar o vírus dentro do corpo de cada um e tudo mais. Isso é muito interessante, assim, porque a June pode realmente ser esse elo de ligação. Porque isso acontecendo, tá? Eu não acredito que tem uma coisa, tá? A gente daqui a pouco vai começar a falar muito sobre Fear the Walking Dead, tá? Muito sobre a volta do Troy, muito sobre o que a gente espera, muito sobre quem pode morrer, muito sobre muita coisa de Fear the Walking Dead, porque a gente vai ter os últimos 6 episódios lá, né, mais pra frente,
mais para o último trimestre agora do ano, logo depois de Daryl Dixon, para o encerramento de Fear. Eu não acredito que os personagens ali que sobreviverem, é importante falar isso, né? Os personagens que sobreviverem ali vão ter o seu encerramento definitivo, tá? Eu acredito que daqui a pouco vai ter sim alguma ponta de ligação. A June pode ser muita força para ser esse elo de ligação nessa parte das pesquisas que envolve muita questão do CRM. Para mim, o CRM ele ainda vai ser o grande vilão do nosso universo do Walking Dead. Ele não vai ser algo que foi apresentado já na série principal, apresentado em Fear, passou por Orbion e demais, porque o Orbion é muito CRM, né? Ele é CRM, para falar a verdade. E agora The Ones Who Live também. Mesmo que a gente não entenda se em Dead Series, na segunda temporada, vai ter alguma menção. Na temporada a gente sabe de cor teatro que não teve nada, tudo que a gente teorizou em relação a... Cara, daqui a pouco tem lá uma base do CRM em Nova York, aquela coisa toda. Não vimos nada sobre isso, daqui a pouco pode ou não pode aparecer na segunda temporada, sabe? Pra mim, Dead City tá muito algo fechado dentro dela. Em Daryl Dixon a gente daqui a pouco já vai entender os motivos do porquê que o Daryl acaba sendo colocado dentro do navio, o que acontece, o que são os tais problemas que ele fala tanto no trailer e ou nos primeiros 20 minutos que a gente viu liberados lá da série também, 20 não, né? 10 minutos que a gente viu liberados da série também, o que pode ter acontecido lá, se teve algum envolvimento na questão do CRM, né? Se ele estava realmente a caminho e encontrou alguém do CRM, acabou tendo algum resultado sobre isso. Se vai ter ligação de Daryl Dixon com toda a questão do CRM, porque a gente sabe que Daryl vai ter ligação exatamente com a cena pós-crédito de Orbion, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui em relação à personagem da June também. Acredito muito que o CRM sendo esse grande vilão, a June é essa ligação para experimentos que podem acontecer. Esses outros personagens que a gente viu, né, pesquisadores dentro do nosso universo da Walking Dead, porque não é só os doutores que a gente viu aparecer dentro de Orbion. A gente tem nosso doutor que a gente viu ele lá no futuro, né, em relação a Tales of the Walking Dead, que daqui a pouco pode aparecer também, entendeu? Pode aparecer no tempo passado, daqui a pouco os famosos doutores que estavam em Ohio podem aparecer também. Então tem muita coisa que ainda pode acontecer e sempre envolver, aí que tá, para mim sempre envolver toda a questão do CRM e tudo mais, entendeu? E acredito que esses personagens que sobreviverem junto no final de Fear the Walking Dead, essas ligações elas podem permanecer ali, né, presentes de uma forma ou de outra, que a gente possa ter esses encontros e reencontros, porque a ligação completa da série principal, personagens da série principal, a gente sabe muito bem, além do Morgan, pô, tem Dwight e Sherry ainda ali, por mais que eu acredite que um dos dois vá morrer já nesse princípio de 8B aí, mas isso é assunto para outro vídeo, não é para esse momento aqui, mas as ligações com os personagens estão colocadas aqui para a gente ter esses elos de ligação, né? E se a gente for falar da questão de distância, tanto para King County, depois para Alexandria, para Retop, já fiz vídeo específico sobre isso, e depois do que é a distância para Commonwealth. Cara, Padre tá muito próximo, muito próximo, muito próximo. Então, até isso também tem a favor para que esse crossover aconteça. E aí a gente volta na velha questão do planejamento. O que é que está realmente planejado dentro desse universo The Walking Dead para se é realmente de interesse que aconteça esse crossover. Tem tantos personagens da série principal que continuaram vivos do universo que eles podem muito bem aparecer tanto nesse famoso crossover ou alguma outra spin-off para depois ter esse crossover. Mas eu, quanto fã desse universo The Walking Dead, cara, eu quero muito que a gente tenha realmente um crossover final. E para mim, tudo isso que tem, do que foi ali sugerido, né? Esse negócio da cura de Fear, os experimentos que poderiam ser e depois se voltaram não sendo efetivos e não sendo realmente um desenvolvimento de uma potencial cura. O showrunner de Fear falou muito bem sobre isso quando teve lá o segundo episódio focado na June, que na verdade aquilo lá não era a cura, né? Que tudo que estava sendo teorizado não era realmente esse ponto que eles estavam contando. E eu meti o pau, literalmente, aqui, né, em um vídeo sobre esse depoimento e tudo mais, porque, cara, vai, entrega isso, porque faz muito sentido as teorias, o que nós queremos, as ligações e tudo mais. E depois se mostrou até, dentro da história que eles estão contando, uma coisa verossímil, assim, uma coisa que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, por ter tido os experimentos, cara, dados, são dados. O que funcionou, o que não funcionou, o que pode ser tentado diferente dessa questão da radiação também, qual é o limite da radiação, tudo isso que foi tentado de uma maneira bem precária, digamos assim, com o que tinha disponível dentro da comunidade de padre,
pô, o que o CRM pode ter também, né, de dados para pegar, englobar e daqui a pouco ter esse tipo de experimento acontecendo de outra forma também. Então, galera, coloque abaixo nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Juni tem esse potencial de ser também um dos elos de ligação para a gente ter esse potencial crossover entre CRM por causa das pesquisas? Vocês querem crossover, não querem crossover? Coloquem embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando. Não esqueçam assim, ó, descrição aqui do vídeo tá o nosso grupo do Telegram. Cara, se tu é fã do universo The Walking Dead e não tá no nosso grupo ainda, parte de perder tempo, entra lá no grupo, já somos mais de 1.500, o Felipe sempre está fazendo a nossa contagem lá, nosso grupo que é comandado pelo nosso xerife Nicole, entra lá tá todos os vídeos de The Walking Dead, cara, de Dead City, de Fear the Walking Dead, de Tales of the Walking Dead, pra quem não assistiu, quer assistir, assista Tales of the Walking Dead também, né, pra que goste. E tem também, cara, até de The Last of Us tem lá. Então, assim, Orbion também tá lá. Entra lá no nosso grupo do Telegram. Certo, galera? Take 04. Viva o sonho aqui.